Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite para todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus esteja abençoando os nossos irmãos, as famílias reunidas nesse momento, os nossos amigos, familiares, irmãos de outras denominações, que porventura nos prestigiem com esta transmissão. Que Deus esteja abençoando a todos nesse momento em que vamos fazer a nossa reflexão de hoje. No dia de hoje, irmãos, nós estaremos fazendo a nossa leitura no livro do profeta Neemias, no capítulo 2, os versículos de 1 a 5, para a nossa reflexão. E o texto nos diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do teu agrado, ou se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Que Deus nos abençoe, aplicando o texto da sua palavra aos nossos corações. Irmãos, o texto que nós lemos nesse momento é um texto que trata da narrativa do livro de Neemias, que foram escritas durante o período de 430 a 400 antes de Cristo, com a finalidade de encorajar os judeus que haviam retornado da Babilônia. Neemias, não obstante a sua origem simples, ele era copeiro do rei, ele era um homem muito preparado. Ninguém é copeiro do rei por acaso, né? Neemias acabou por se tornar uma importante liderança para o seu povo. Neemias foi um servo de Deus responsável. Ele tinha consciência da soberania de Deus na história, mas também tinha profunda consciência de que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, e caminhou nessa direção após tomar conhecimento da situação devastadora em que se encontravam os seus irmãos. Esse fato está narrado logo no início do capítulo 1. Diante de tal situação, Neemias logo se colocou à disposição de Deus para que fosse um instrumento de bênção para os seus irmãos. E o que vemos nos capítulos seguintes do livro que leva o seu nome é que Deus atendeu ao seu desejo e o tornou um grande instrumento de bênção na vida do seu povo. Entretanto, essas bênçãos de Deus na vida de Neemias não aconteceram por acaso. Neemias era um homem virtuoso, ele tinha qualidades que o qualificavam e o tornaram um servo preparado diante de Deus. E tem virtudes que Neemias não perdeu, não obstante
está tão afastado do seu povo, tão distante do seu povo, né? Lá em Suzã, distante de Jerusalém, e ele não perdeu esses sentimentos, não perdeu essas virtudes, não perdeu essas qualidades que o caracterizavam. E nós estaremos então, irmãos, observando na noite de hoje, nesta oportunidade, algumas virtudes que marcaram a vida de Neemias diante da calamidade do povo, né? Virtude que Neemias não perdeu diante da calamidade do povo. Então, algumas questões aqui no texto que nós lemos e que mostra que hoje nós também vivemos algumas questões extremamente difíceis, especialmente a questão do coronavírus, essa pandemia que tem assolado o mundo e assolado também o nosso país, a nossa cidade, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. E nós vamos colher algumas lições do texto que certamente nos servirão de bênção e de instrumento e de ponto de partida para que sejamos também bênçãos para a vida do nosso povo, para a vida do povo de Deus e para a vida da nossa cidade. Então nós temos algumas qualidades. A primeira delas é que diante da calamidade do povo, Neemias não perdeu a sua empatia. Observe, irmãos, que o texto que lemos, no final do versículo 1, ele diz assim: Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Irmãos, o que nós vemos aqui é um servo de Deus que tem preocupações com o seu povo. O que vemos aqui é um servo de Deus que manifesta esse sentimento tão notável que é a empatia. Empatia, irmãos, é sofrer com os que sofrem, é se alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram, né? Então, é preciso que nós manifestemos na vida a empatia durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória, que nós tenhamos preocupações com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que estão ao nosso lado, com o nosso povo, com aquele que é o nosso próximo. Neemias manifestou na vida, diante da calamidade do seu povo, manifestou empatia. Ele tinha preocupações, ele tinha sentimento. Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias teve muita dificuldade em cuidar dos seus sentimentos, né? Neemias não escondeu o seu sentimento naquele momento em que soube da tristeza e da situação em que estavam os seus irmãos lá em Jerusalém. Então, Neemias, não obstante essa situação toda de calamidade, ele poderia estar tranquilo, ele estava lá em Suzã, ele estava servindo ao rei, numa situação favorável, mas Neemias, ele sofre com o povo, ele sente as dores do seu povo. Neemias, diante da calamidade do povo, ele não perdeu a sua empatia. Uma outra questão, irmãos, que nós vamos ver agora já no versículo 4, é que diante da calamidade do povo, Neemias não perdeu a sintonia com Deus. Observe o versículo 4, ele diz assim: Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, nós precisamos observar que para estarmos diante de Deus e para pedirmos a Deus
e para recebermos de Deus as bênçãos que necessitamos, mesmo aquelas que nós pedimos para os nossos compatriotas, aquelas que pedimos para o nosso próximo, aquelas que pedimos para os nossos irmãos. Nós temos que estar em sintonia com Deus. A oração é um instrumento através do qual nós nos sintonizamos com Deus, através da qual nós nos colocamos em sintonia com Deus, através da qual nós nos comunicamos com Deus. É preciso que nós estejamos em sintonia com Deus através da oração. Esse é um momento em que nós devemos aproveitar o tempo que estamos tendo para orar mais, para orar pelo nosso povo, para orar pelos nossos irmãos, além das orações que fazemos por nós mesmos, pelos nossos familiares, por aqueles que nos são caros. Devemos orar por estes, mas não esquecer também aqueles que estão mais distantes, aqueles nossos irmãos que estão passando maior necessidade, maiores privações nesse momento. Devemos manter sintonia com Deus. Uma terceira questão que nós temos no texto é que, não obstante ou diante da calamidade do povo, Neemias não perdeu a sua humildade. Nós vamos ver isso na primeira parte do versículo 5. E olha o que diz o texto. Ele vai dizer assim: E disse ao rei, se é do teu agrado, ou se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença. Olha só que essa palavra ela é muito importante, ela é muito sugestiva, né? Ela mostra a humilhação de Neemias. Neemias se coloca diante do rei como servo do rei. Na verdade era, mas ele torna enfática essa questão quando diz: se o teu servo acha mercê em tua presença. Ou seja, é assim que Neemias se coloca diante do rei. Ele se humilhou. Muito embora ele tivesse uma situação favorável diante do rei, ele fosse copeiro do rei, ele vivesse tão próximo do rei, ele manifesta aqui a sua servidão, a sua humildade. A humildade é algo que o povo de Deus não pode perder se quiser viver uma vida vitoriosa e se quiser ser instrumento de bênçãos para os seus irmãos, para o seu próximo, para aqueles que sofrem ao seu redor. Lá no segundo livro das Crônicas 7,14, ele começa falando exatamente disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração de Salomão começa ali, aliás, a oração que o Senhor ensina a Salomão, né? Essa é a oração que aparece ali, é o Espírito do Senhor que está falando para Salomão nesse momento, mostrando como se deve orar, mostrando como o rei Salomão devia orar, como o povo deve orar, como nós devemos nos colocar diante de Deus, em santa humilhação. E ainda, no livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, diz: humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exalte, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, humilhação é algo que não pode faltar na vida do servo de Deus autêntico, do servo de Deus verdadeiro. Ele tem que ter empatia, ele tem que ter sintonia com Deus, mas ele tem que ter também humildade. E, irmãos, finalizando a nossa reflexão de hoje, diante da calamidade do povo, Neemias não perdeu o seu foco, ou seja,
o capítulo 2, o verso 5, a segunda parte do versículo 5, vai dizer assim: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ou seja, Neemias aqui tem um foco, Neemias aqui tem um objetivo, Neemias tem um alvo. O alvo de Neemias era atender a necessidade do seu povo. E atender a necessidade do seu povo era reedificar a sua cidade, era cercar a sua cidade com as muralhas de Jerusalém, que foram efetivamente construídas sob a administração, sob a direção de Neemias. Aqui, não perder o foco significa desejar que o povo estivesse novamente seguro, novamente voltado para o Senhor, novamente frequentando a casa de Deus, novamente buscando a presença de Deus. E para que isso fosse possível, era preciso restaurar, né? Aí, nesse momento, a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, né? Era preciso erguer os muros da cidade de Jerusalém. Por isso, irmãos, é preciso que nós não percamos o foco. Nesse momento, nós temos um foco. E o foco é orar pela nossa cidade, é orar pelos nossos irmãos, é orar por aqueles que estão já sofrendo por causa da infecção pelo coronavírus, é orar pelos nossos profissionais de saúde que estão à frente, que estão lutando, que estão cuidando daqueles que já estão enfermos. O nosso foco é orar, é pedir a Deus, é clamar a Deus para que seja encontrada uma medicação eficaz, uma vacina que possa debelar esse vírus, essa infecção, essa pandemia no Brasil e no mundo. Por isso, é preciso que nós não percamos o nosso foco, como Neemias não perdeu. Portanto, irmãos, nós temos 4 questões fundamentais, 4 virtudes que Neemias não perdeu e que nós precisamos vivenciá-las. Ou seja, Neemias não perdeu a empatia, ou seja, Neemias sofria com o seu povo. Neemias sentia as dores do seu povo. Não podemos perder a sintonia com Deus. Neemias orou a Deus. Neemias fez da oração um instrumento através do qual se comunicou com Deus. Neemias também não perdeu, e nós não podemos perder, a humildade. Neemias humilhou-se diante do rei. Neemias era humilde diante de Deus. E também não podemos perder o foco, como Neemias também não perdeu. O nosso foco é a oração pela nossa cidade, é a oração pelo nosso povo. E é isso que devemos fazer nesse momento de crise que enfrentamos. Que Deus nos abençoe e que em tempo nenhum nós percamos essas virtudes que qualificaram a vida deste grande servo de Deus, para que nós sejamos encontrados aqui fazendo a vontade de Deus e agradando ao nosso Deus, vivendo da maneira que viveu esse líder do passado, Neemias, esse grande servo de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender especialmente e principalmente com Jesus, que não obstante ser filho de Deus, não obstante ser Deus, deixou a glória e se humilhou, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos vida em abundante, para que através dele nós fôssemos novamente vinculados a Deus através da adoção, da justificação, primeiramente, depois da adoção, e assim justificados e feitos filhos de Deus, nós temos acesso à pessoa de Deus, à presença de Deus, e podemos, nesse momento, viver essa vida que Deus deseja que nós vivamos, uma vida de empatia,
uma vida de sintonia com Deus, uma vida de humildade e uma vida com foco na pessoa de Deus e nas questões que são fundamentais para a vida do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos irmãos. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos, pela nossa igreja e por aqueles que estão passando esse momento difícil na nossa cidade e no nosso país e no mundo. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos por este dia. Rogamos, ó Deus, que pelas tuas misericórdias nós sejamos alcançados pelas bênçãos, ó Deus, que advém, Senhor, de ti, Senhor, da tua bondade, Senhor, do teu amor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, especialmente do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo já por conta desta pandemia, tanto no Brasil quanto no mundo. Abençoe, Senhor, as autoridades sanitárias. Abençoe os pesquisadores para que encontrem, ó Deus, uma medicação que seja eficaz e possa trazer benefício, possa trazer cura, Senhor, para todos aqueles que já estão infectados e uma vacina para que possa ser feita a prevenção daqueles que não foram ainda acometidos desta virose. Tem misericórdia de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe os pastores do presbitério, nossos irmãos. Tem misericórdia, Senhor, de todas as igrejas do nosso presbitério, abençoando-as. Nós oramos, muito agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a presença dos irmãos nos seus lares, nos acompanhando, como se juntos nós estivéssemos na nossa igreja. Agradecemos a Deus pela oportunidade que nos está concedendo de, nesses dias de quarentena, de isolamento social, poder compartilhar a sua palavra e rogamos a Deus esteja abençoando rica e abundantemente a vida dos nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Nós oramos, esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso sentimento a favor dos irmãos. Que Deus esteja abençoando abundantemente a vida dos irmãos. Amém, Senhor.